Fala galera, como é que vocês estão? Tio Léo na área. Continuamos online, mas se Deus quiser isso já passa porque ninguém aguenta mais. Pessoal, vê bem, na aula anterior a gente começou a falar de grandes navegações, tá? A gente deu esse foco aí nas grandes navegações. E nessa aula agora a gente vai falar um pouco de uma dessas experiências que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Porém, na aula anterior a gente encerrou nossa primeira etapa e nessa aula começaremos uma nova, será aí a introdução para a nossa nova unidade. A gente vai ver ainda nos momentos posteriores, tá? Alguns outros acontecimentos da Idade Moderna. A gente vai ver também como estava a América antes da chegada dos europeus. Veremos também como foram as outras chegadas e o processo de colonização propriamente dito, beleza? Pessoal, prepara aí o seu caderno, prepare o seu material, tá? Se concentra aí, vai para um local adequado para poder assistir essa aula de uma maneira organizada, se possível aí num espaço bacana, onde você possa copiar, ler no seu livro, enfim, se organiza aí direitinho, beleza? Então, vamos nessa, roda a vinheta! Bom, meu povo, para falar da chegada dos portugueses ao Brasil, eu queria contextualizar um pouco falando sobre o Reino de Portugal propriamente dito. Vê bem, o Reino de Portugal, ele surge aí nesse período fim da Idade Média, início da Moderna, né? Pegando aí algumas décadas ou algumas centenas de anos, do período do seu surgimento para as grandes navegações. Passa uma quantidade de tempo muito grande, mas se for comparar com outros lugares, né, era um país relativamente novo, tá bom? O que é que ocorre? A região ali, só para contextualizar um pouco, a região onde hoje é Portugal, que é ali na Península Ibérica, ela já é habitada desde a pré-história, né? Só que ela é muito lembrada por ter sido parte de província romana, né? Roma teve domínios por ali. Ela depois, com o fim do Império Romano, foi também dominação de povos germânicos e entre os seus dominadores o último foi aí os árabes, tá? Então Portugal recebe essa influência de toda essa galera aí. O que é que ocorre? Na região da Península Arábica, quando os árabes estavam dominando ali a região, um grupo, né, um grupo de cristãos, digamos assim, conseguiu se manter ali numa parte da península, né, conseguiu manter resistência, não foi dominada pelos árabes. Os árabes dominaram quase tudo. E esse grupo foi o grupo que começou a fazer o processo de reconquista. É desse processo de reconquista, tá, que vai surgir aí alguns reinos da época, como Leão, Castela, Navarra, entre outros. E desses reinos, alguns se dividiam, tá, em ducados, condados e coisas do tipo. E é desses condados, de um desses condados, que surge Portugal, o Portugal que a gente está falando. Era um condado portucalense, tá? Se eu não me engano, pertencia ao Reino de Leão, que vai mais na frente se desmembrar, né? O Reino de Leão que depois vai se juntar a outros reinos, enfim, né? Mas aí a gente vai ver surgir aí desses reinos, a gente vai ver surgir basicamente Portugal e Espanha, tá? Um ligado a esse condado que eu estou falando, o outro ligado ao reino, os outros reinos que eu estou falando aqui, né? O reino de Castela e Aragão, né, são a base para o surgimento aí, por exemplo, da Espanha. Bom, quando Portugal ele consegue aí a sua independência, né? Ele consegue aí sobre a dinastia Borgonha, né? Então, cadê aqui? Ele consegue aí se formar e ficar independente. Ele se consolida, tá? Ele se consolida e ele começa aí um processo de expansão e domínio territorial. Ele se consolida e começa a conquistar outras terras ali ao redor, aumentando e fortalecendo aí o seu reino. Tudo ia muito bem, né? Portugal consegue ficar independente, então reis após reis vão expandindo aí o território, né? Tornando aí o reino cada vez maior e mais forte, né? Esses reinados eles mantêm uma rivalidade, uma proximidade com os reinos vizinhos, principalmente com a galera ali do que vai ser a Espanha, né? Aragão e Castela e o reino que vai vir isso aí, sempre tendo essa proximidade, essa rivalidade, mas ele consegue se estabelecer. Até que vem uma crise
tá? Essa crise aí, ela se dá com o fim da dinastia que prevalecia, ou seja, a família que governava por anos Portugal, porque o último rei dessa família não teve herdeiro. E a sua esposa tentou fazer relação justamente com o reino rival, né? E aí houve uma guerra civil. Nessa guerra civil, um parente, né, digamos assim, não era distante, mas um parente não direto dele, digamos assim, que é da dinastia Alves, né? Ele segue aí na sucessão do trono. E aí ele consegue criar uma estabilização, né, para o rei. E essa estabilização, esse momento de estabilização, é que vai proporcionar a outra fase aí de Portugal, que é a sua fase expansionista. Tá? Na fase expansionista, os interesses eram basicamente o fortalecimento do comércio, porque quem ajudou essa nova dinastia a se estabelecer foi justamente a burguesia. Então, essa nova parceria que acontece em outros gêneros também, a parceria monarquia-burguesia, ela se consolida e ajuda no desenvolvimento de novas características para o reino. Entre elas aí a luta pela questão do comércio e de quebra também. Portugal ela tinha ainda interesses em algumas regiões que eram de domínio árabe, pela questão comercial e pela questão do expansionismo e até do revanchismo mesmo da treta que tinha com povos árabes desde antes. E aí, nesse processo expansionista, eles conquistaram a cidade de Ceuta. E isso foi um grande diferencial, porque a partir disso Portugal começa um processo mais acelerado e aí eles começam a exploração da África. Tá? Com a exploração da África, Portugal começa a desenvolver seus instrumentos náuticos, começa a desenvolver ali toda a sua estrutura náutica, né? Ou seja, questões relacionadas à navegação, aprimora-se as famosas caravelas portuguesas, né? A gente tem a imagem aqui de um navio português, né? Então as caravelas mais na frente das famosas naus, e estabelece as primeiras feitorias, que são entrepostos comerciais onde Portugal estabelecia uma fortificação, uma área para negociação e começar a se estender para outras regiões do mundo e nessas regiões estabelecer essas feitorias e nessas feitorias adquirir produtos de outros lugares e levar para Portugal, enriquecendo Portugal e tornando Portugal muito poderoso. Esse período aí começa a fazer crescer o famoso Império Português, que digamos assim vai ser o primeiro império de extensão mundial. Lembrando que a gente tem outros grandes impérios, mas normalmente esses impérios eles são um prolongamento do seu território. Portugal agora começa a ter territórios além do seu, além mar, como a gente chama. Tá? E aí, isso tudo ele vai ter aí uma influência muito grande para o processo posterior. Portugal tinha muito interesse em chegar às Índias para comercializar as famosas especiarias que a gente falou na aula passada. Porém, como já disse, era muito difícil aí manter esse comércio. Pelo mar Mediterrâneo, ia ter que enfrentar problemas com outros que já dominavam ali a região, por terra também era inviável. Então a saída foi tentar contornar a África, como eu já falei na aula anterior. Porém, como eu disse para vocês, Portugal já estava começando a ter experiências ali, né, em relação à África e começa a investir nessa grande empreitada, tá? Por que isso vai afetar na história do Brasil? A gente vai chegar lá. Bom, então vamos lá, vamos aqui para os acontecimentos importantes que antecederam a viagem de Cabral. Nessa luta para finalmente chegar até as Índias, o primeiro a fazer um grande progresso foi Bartolomeu Dias, que dobrou o cabo da Boa Esperança. Ou seja, você pega um mapa da África, aquela partezinha final, o primeiro que conseguiu fazer o contorno foi justamente Bartolomeu Dias, conseguindo aí acesso ao Oceano Índico, que dá acesso aí às Índias, que era o objetivo final. Isso foi de bastante importância, isso aconteceu aí em 1488, deixa eu vir para cá, tá? E precede em alguns anos aí a viagem de Cabral. Porém, mesmo com Bartolomeu Dias tendo feito isso, a galera não chegou no seu objetivo, que era as Índias. E aí, um outro cara, vindo de um outro grupo aí, de uma outra coroa, amando de uma outra coroa, né, que foi Colombo, tentou fazer o percurso dando a volta, né, contornando aí, a ideia era contornar o globo, e acabou ele aí chegando, foi em outro continente, que foi a América, né? Onde entra a questão? Se discute muito se sabia-se ou não da existência desse continente, principalmente na viagem de Cabral,
né? Na viagem de Cabral se existia a parte ali do Brasil, na verdade, e em outros momentos se existia um continente. Mas assim, teorias à parte, né, percebe que existem muitos indícios da existência de um outro continente, ou mesmo da existência de alguma coisa, nem que fosse uma ilha, tá? Tanto que Cabral consegue provar aí, apesar de que quando Cabral chega, ele não... Cabral não, desculpe. Apesar de que quando Colombo chega, né, dizem que ele não tinha ideia de que tinha chegado num novo continente, achava que tinha chegado nas Índias, né, mas isso aí já é uma outra história. Mas assim, depois desse acontecimento, duas potências se sobressaem nessa expansão, e nessas grandes navegações, que é Portugal e Espanha, e eles resolvem fazer um acordo para evitar conflito. Só que os primeiros acordos, a Espanha sempre tentava puxar, o acordo era mais ou menos o seguinte: eles iam pegar o mapa do mundo, digamos assim, e iriam traçar uma linha, dizer, daqui para cá o que eu conquistar você não se mete, daqui para lá o que a gente conquistar você não se mete. Um acordo entre Portugal e Espanha, né? Só que as primeiras tentativas desse acordo, a Espanha sempre tentava trazer a linha um pouco mais para o lado oriental. Isso porque provavelmente, se existisse, né, se realmente fosse percebido que existia um grande novo continente, Portugal quase não teria direito à exploração dentro desse acordo. E Portugal, de antemão, sempre puxava a linha mais para lá, né, para justamente garantir aí. Então fica essa coisa, a galera já deveria saber, provavelmente, que existia um território aí maior nessa região, mais ou menos essa é a lógica. E aí o que é que acontece? Acontece o famoso Tratado de Tordesilhas, tá? Que ocorreu em 1494, depois desses acontecimentos aí, onde Portugal, né, traça aí um meridiano específico, e a partir daquele meridiano, né, o que ele conquistasse não seria batalhado pela Espanha, e a Espanha também, sucessivamente, nos seus territórios, não seria incomodada por Portugal. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que dessas duas potências que se lançaram ao mar primeiro, quando elas conquistassem um território, se estivesse dentro do tratado, ou seja, se estivesse dentro da parte do território organizada pelo tratado, a outra não se meteria, então ela teria facilidade de explorar sem maiores preocupações. E esse tratado garantiu parte do que será o primeiro território do Brasil, que provavelmente você vai estudar informação territorial do Brasil em geografia ou já estudou. Bom, mas vamos lá. Com o tratado firmado, o outro grande acontecimento que antecede é justamente a chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498, tá? Vasco da Gama faz o contorno que Bartolomeu Dias fez e chega até as Índias e depois volta lá com os produtos. Na sua jornada, dizem que quando ele estava fazendo o contorno na África, ainda pegando o Oceano Atlântico, ele abriu um pouco, digamos assim, de vez ele vir rente à África para fazer o contorno, né, digamos que ele está aqui, de vez ele fazer o contorno rente, ele abriu um pouco mais e fez esse contorno, e ao abrir um pouco mais, assim, ao se distanciar um pouco mais da África e se aproximar um pouco mais da América, né, mas sem necessariamente chegar à América, ele fez isso para evitar questões climáticas da região, a questão do vento e tal, né, tinha problemas aí relacionados às questões náuticas, e ele fez por essa necessidade, mas dizem alguns historiadores que ao fazer esse pequeno desvio a sudeste, né, em direção à América, especificamente ao Brasil, ele percebeu que ao fazer esse desvio, a dinâmica do mar mudou. E essa dinâmica que mudou, apareceram plantas e animais que eles são normalmente, para um marinheiro mais experiente, era a prova de que existia terra por perto. Então, provavelmente Cabral, quando viajou com essa informação, faz esse desvio, mas provavelmente desse desvio que tu vai fazer, tu vai encontrar características de que tinha realmente ali terra por perto. Então fica essa teoria aí, será que sabia, será que não sabia? Para aqueles que defendem que Cabral sabia, né, existem ainda outras situações, como por exemplo, toda uma insistência, né, por parte do tratado, e, enfim, tem várias coisas aí que tentam provar de que já se sabia da existência dessas novas terras. Bom, mas vamos lá. Vamos agora tratar da viagem. Qual era o objetivo de Cabral? Era chegar no Brasil? Era, né? Esse objetivo aí era chegar no Brasil, é que é a grande polêmica. Mas o objetivo principal dele era chegar às Índias. Cabral queria chegar às Índias. Eu estou fazendo um movimento com a mão para cá e para cá,
mas eu não sei exatamente de que lado você está identificando o que eu estou dizendo. Mas de maneira geral, Cabral queria sair da Europa para as ilhas, tá? Você no mapa depois tenta associar esses movimentos que eu estou fazendo com a mão. Bom, Cabral queria chegar nas ilhas. E também tinha como meta estabelecer feitorias ali na região da África e ali próximo também das ilhas para poder fazer essa comercialização. Aí o que é que ocorre? Nesse percurso, tá, Cabral ele acaba descobrindo, né, chegando ao Brasil. Mas vamos ver um pouco da questão. Vamos ver um pouco da viagem, bebê. Uma viagem marítima, ela é uma viagem, né? Se lançar ao mar é uma empreitada muito grande. E Portugal resolveu investir pra caramba nessa viagem. Simplesmente era a maior viagem feita por um país, né, até aquele momento. Era simplesmente 13 navios, cheios de gente. Era basicamente um pedaço de Portugal navegando. Acredita-se que uma porcentagem da população foi ali. Mais de 1000 pessoas dentro desses navios, né? Grandes nomes da navegação estavam nesse navio, tá? E na saída, dizem que na saída houve uma grande festa, houve uma missa, e depois dessa missa o pessoal saiu, né, com muita alegria, né, para deixar a galera. Então, houve todo um evento para que a galera pudesse aí sair para essa viagem. Foi levado inclusive dentro dessa viagem nos navios muito tesouro, justamente para presentear, né, os líderes lá da Índia para poder começar a relação de comércio, né? Foi levada muita gente assim importante, inteligente, a galera daí da alta cúpula da questão da religiosidade também, então religiosos, marinheiros, soldados, uma artilharia muito forte, né? Então muito equipamento de guerra também. Então Portugal investiu pesado nesse momento, nessa navegação, nesse evento. Contou com dinheiro de bancos, inclusive, né? Teve setor privado que investiu, né? Foi uma coisa realmente muito marcante. Portugal também corria contra o tempo, porque, segundo detalhes de viagens anteriores, em um dado momento do Oceano Índico seria ruim de navegar, então ele tinha que realmente sair naquele período, teria que adiar a viagem para mais tempo, isso seria prejuízo para Portugal. Então, Portugal lançou muita sorte aí sobre esse acontecimento. E aí Cabral partiu. A viagem foi segura, só teve um dado momento que um dos navios sumiu. Teve um dado momento que um dos navios sumiu, não se sabe exatamente como, né, mas simplesmente sumiu. Mas os demais eles seguiram aí. Depois de passar, eles pegaram um período aí que os navios perderam, o tempo mudou um pouco e eles passaram um período aí bem paradões, assim, navegando bem devagar em relação a alguns pontos. Eles fizeram um desvio proposto. E ao fazer esse desvio proposto, eles se estenderam um pouco mais. E aí seguiram a reta aí de que provavelmente teriam um território. Alguns dizem que já se sabia de uma possível ilha, né, que depois vai se provar que é um continente. Então, nesse desvio que Cabral fez, ele se estende um pouco mais e finalmente ele chega, né, aqui onde hoje é o Brasil. Bom, nos primeiros dias, ao chegar aqui, né, ele vai ali para a região do Nordeste, a região ali do Porto Seguro e tal, se estabelece por ali. Ele, ao chegar, né, nos primeiros dias, ao chegar, assim que chega, não desce logo do navio e vai logo fazer uma moradia. Muito pelo contrário, Cabral passou muito pouco tempo aqui. Mas nos primeiros dias, né, se esperou-se um pouco para se tomar alguma movimentação. Depois começou a se observar os primeiros nativos da região. Acredita-se também, provavelmente, foi trazido a bordo algum desses nativos que provavelmente, ao chegarem no navio, né, quando foram trazidos, não entenderam foi nada. Alguns dizem que quando eles não se surpreenderam, assim, algumas comidas que foram oferecidas, algumas bebidas não fizeram, não empolgaram também esses primeiros nativos que tiveram contato. Mas estabeleceu-se os primeiros contatos com os nativos. Depois, eu fico imaginando um choque cultural, né? Tanto por parte dos europeus quanto por parte dos nativos. Dos europeus deve ter sido grande, mas talvez nem tanto, porque alguns já indicam que já se saberia, provavelmente, que acharia alguma coisa, e porque os portugueses já tinham tido contato com nativos de características parecidas, entre aspas, na África, né? Obviamente com características de fisionomia diferentes, mas já tinha tido encontro com cultura estranha em outro local. Mas para os indígenas deve ter sido realmente uma coisa de outro mundo. Inclusive alguns teóricos colocam de que os nativos realmente enxergaram como algo de outro mundo, né? Algo meio sobrenatural.
natural pela expressão que eles utilizaram para atribuir esse povo novo que chegou aí na região. Mas voltando para a viagem de Cabral. Depois desse primeiro contato, o Cabral ele vai para uma outra parte, ainda em alguns dias, segue para uma outra parte do litoral e lá, né, tem os primeiros contatos. Então desce algumas pessoas do navio, essas pessoas conseguem fazer alguns contatos, começa aí também um escambo, né, uma troca de produtos, né, a famosa troca de produtos entre os nativos e os europeus. Uma parte desse grupo de Cabral ainda consegue ir para alguns lugares dali de mata dentro, digamos assim, experimentam, né, alguns momentos de vivência com os índios. É rezada a famosa primeira missa do Brasil. Dizem que os índios, né, ficaram admirados, assim, não necessariamente com o que estava sendo dito, porque ninguém sabia o que estava sendo dito, mas todo o aparato, a liturgia, todos os movimentos fizeram que os índios ficassem ali, né, bem concentrados. Isso levou a uma falsa ideia de que os índios estavam, digamos assim, compartilhando talvez desse momento, mas na verdade é o espanto mesmo de ver a questão. Houve aí também, como eu disse, as primeiras trocas, né, comerciais, né, os primeiros contatos comerciais, também de uma maneira bem simples, só troca de produtos por animais selvagens e outras, né, troca de alguns produtos simples com algumas coisas bem comuns também da selva, como alguns animais, papagaios e coisas do tipo. Tá? E aí, provavelmente foi deixado por Portugal, acho que, se eu não me engano, duas pessoas, algumas pessoas acho que duas pessoas foram deixadas, se eu não me engano, ali para conviver, não foi levado ninguém, né? E aí, depois dessa primeira experiência, Cabral logo zarpou para as Índias porque era o seu objetivo, ou seja, esse primeiro momento não teve nenhum projeto de dominação nem nada do tipo, foi esse contato inicial. Cabral destaca uma das suas embarcações para voltar para Portugal e aí volta trazendo as informações e os produtos, né, descobertos aí nesse novo local, né? E aí é onde entra a famosa carta de Pero Vaz Caminhas, que descreve, né, as características do Brasil. E aí, né, segue-se Cabral para a sua viagem de caminho rumo às Índias, tá? E aí o Brasil basicamente vai tirando algumas feitorias que serão feitas aqui também, né, que é o período pré-colonial, quando a gente fala de colonização do Brasil. O Brasil meio que fica aí escanteado, porque a principal fonte de lucro português ainda era o comércio com as ilhas. Por mais ou menos 30 anos a metrópole, né, Portugal, não se importa muito com a colônia, até que isso vai mudar. Porém, isso é uma outra história, meu povo, vai ficar para as próximas, beleza? Meu povo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, né, compartilhe, anota tudo direitinho aí e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Bom, até a próxima!